Olá a todos, meu nome é Geraldo, eu participo, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, conhecida como SECA, que está situada aqui na zona sul da cidade de São Paulo. Hoje nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre um tema, uma parte do tema, do Livro dos Espíritos, lá na parte segunda, no capítulo 7, onde Kardec, junto com os nossos irmãos do plano espiritual, trataram da condição da volta dos espíritos à vida corporal. Então, são umas 6 questões, mais ou menos, que nós vamos tratar aqui, nós vamos fazer assim um bate-papo a respeito, para a gente poder compreender um pouquinho como que se dá esse processo do retorno do espírito para um corpo de carne, o que dentro da doutrina é tratado como reencarnação. Então, aqui das questões 350 até a 356, quando Kardec estava lá juntamente com os nossos irmãos preparando essa doutrina, então, nos questionamentos que ele fez aos nossos irmãos do plano maior, começando com a questão 350, foi a seguinte: uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez reclamar ou deplorar o espírito a escolha que ele fez? Bom, então os nossos irmãos responderam o seguinte: para confirmar aquilo que Kardec realmente, para eles terem certeza da resposta que estava dando, eles fizeram 2 novos questionamentos a Kardec. Então, pergunta-se como o homem se queixa da vida que tem, se desejaria que fosse outra, ou seja, os espíritos confirmando com Kardec se é isso mesmo que ele queria saber, eles perguntaram: olha, então como o homem ele reclama da vida, o homem desejaria que tivesse uma outra vida que não fosse essa na qual ele está tendo? Os espíritos responderam que sim, se for nesse sentido que Kardec está querendo perguntar, que foi o questionamento de Kardec, sim. E aí eles fizeram um outro questionamento. Agora, se arrepende da escolha que fez, é isso que você quer saber? Se o homem se arrepende da escolha que fez? Se for isso, não. Por quê? Porque ele não sabe que a escolha foi sua. Aí eu estava aqui até estudando essa questão, eu estava pensando, aí é uma colocação minha dentro desse estudo que eu estava fazendo dessa questão, que isso aqui foi há mais de 150 anos atrás, quando a doutrina estava começando, a doutrina estava sendo ditada, para começar a ser difundida entre nós aqui, seres humanos, espíritos encarnados. Então, por isso até que os espíritos responderam que o espírito não poderia responder, o homem não poderia se arrepender porque ele não sabia que foi uma escolha dele. Então eu fiquei pensando, bom, então nós que somos espíritas, nós que estudamos a doutrina, procuramos nos esclarecer, nós já temos esse conhecimento de que somos nós que escolhemos a nossa reencarnação. Via de regra somos nós, com rara exceção não é. Então, essa resposta foi dada como se ninguém ainda soubesse disso aqui, entre nós encarnados. Mas, considerando que já se passaram mais de 150 anos, uma parte da população mundial hoje professa, essa filosofia de vida, essa doutrina que é o espiritismo, então esses agora já sabem. Então, eles não podem reclamar, ou seja, nós não podemos, que somos espíritas, não podemos reclamar dessa condição, porque nós sabemos que fomos nós que fizemos a escolha. Como ainda a maioria dos seres encarnados aqui na Terra não são espíritas, não têm esse conhecimento, ok. Então, não tem como ele reclamar de alguma coisa, porque ele não sabe que foi ele que escolheu. Então, aí, nesta condição, para essa parte
né, dos encarnados, continua a proceder a resposta dos espíritos, né? Então, aí continuando aqui, os espíritos concluem a resposta dizendo assim, olha, depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. É o que nós acabamos, né, de comentar aqui. Para os espíritos estudiosos, sabemos, temos consciência que somos nós que escolhemos. Agora, para aqueles que não, eles não têm consciência, né, porque eles não professam essa doutrina, essa filosofia, então eles não têm esse conhecimento. E concluindo a resposta aqui dos espíritos, né, eles terminaram dizendo assim, olha, pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre-se ao suicídio, que é essa condição difícil que muitos irmãos nossos, muitas vezes, por achar que a vida é muito pesada, que ele é muito castigado, que ele não consegue, e aí desanima, né? Porque ele não tem esse conhecimento, se recorre a essa condição de tirar a própria vida, que não é o tema daqui de hoje, né? Falar sobre o suicídio, vai ser para uma outra oportunidade, mas o que a gente pode dizer aqui é que é uma condição lastimável, é uma condição triste, em que a gente tem que ter muita compaixão, fazer muita prece por esses irmãos que têm essa opção, que acham que a vida é pesada e para acabar com o problema, eles recorrem a essa condição, né, do suicídio, de tirar a própria vida, o que nós espíritas sabemos ser uma condição muito difícil que nós adquirimos para a nossa vida, considerando que nós somos seres imortais, né? Então, na pergunta seguinte, o Kardec questiona, no intervalo que medeia a concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Ou seja, quando o espírito já tem essa condição lá, que ele já sabe que ele vai reencarnar, começa a se gerar um corpo, né, no ventre de uma mulher, onde ele será ligado. Veja bem, ele vai ser ligado a esse corpo, a esse espírito. Então, nós sabemos que aqui no nosso tempo, aqui da Terra, leva-se 9 meses para uma gestação, né? Normalmente é 9 meses, pode acontecer antes, mas normalmente é 9 meses. Então, durante esse período, o espírito que está ligado a esse corpo, que já está sendo gestado, ele perde as suas faculdades ou ele goza de todas as suas faculdades? Os espíritos disseram o seguinte, mais ou menos, conforme o ponto desse intervalo em que se ache, porquanto ainda não está encarnado, mas está apenas ligado. Então veja que Kardec está dando, os espíritos estão esclarecendo aqui que neste período o espírito ainda não está encarnado, ele está ligado, né? Então ele diz, a partir desse momento começa o espírito a ser tomado por uma perturbação que lhe adverte que soou o momento de começar uma nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Seu estado nesse período é quase idêntico a de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar para a condição de espírito. Ou seja, então, os espíritos estão nos esclarecendo. A partir do momento, né, que esse feto, né, foi concebido, o espírito que está ligado, não está encarnado ainda, o espírito que está ligado a esse corpo, ele começa a entrar nesse processo de sonolência, porque ele já sabe que dentro, em breve, ele vai tomar um novo corpo.
Então, é um processo natural, né, que acontece no processo da reencarnação. O espírito vai ficando um pouquinho perturbado, assim, perturbado na condição de sonolência, e isso vai, à medida que vai se aproximando a condição dele reencarnar, vai ficando maior ainda e ele vai esquecendo das suas existências. Porque ele vai tomar um novo corpo, ele vai ter que se preparar para uma nova vida, né? E ele só vai recobrar essa consciência, os espíritos já colocaram no final aqui, quando ele retornar à condição de espírito, ou seja, quando ele desencarnar, retornar à parte espiritual, ele recobrará novamente a consciência do seu ser. Aí na próxima questão aqui, imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude de suas faculdades? Os espíritos disseram não. Ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. É preciso que ele aprenda a servir-se dos novos instrumentos de que se dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco como uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Ou seja, as faculdades do espírito, elas vão se desenvolver novamente à medida que os órgãos carnais forem se desenvolvendo. Porque ele não perde, o espírito não perde em momento nenhum as suas faculdades. E ele as retoma na medida que o corpo vai amadurecendo, que você vai passando, os órgãos vão se desenvolvendo. Porque quando se é criança, recém-nascido, muitos órgãos, às vezes, ainda nem estão completamente formados, né? Por exemplo, a inteligência, ela só vai se desenvolver à medida que o cérebro da criança vai se desenvolvendo e vai tomando uma condição para que ele recobre essas suas, as suas faculdades, ou seja, aquilo que ele sabe, aquilo que ele não vai perder. Isso vai à medida que o corpinho da criança e os órgãos vão se desenvolvendo, essas faculdades vão voltando para o espírito. Ele vai passar a fase de criança, numa condição assim, com pouquíssimas lembranças. Depois ele vai entrar na adolescência, na juventude, na maturidade. Aí sim, à medida que os órgãos físicos vão se desenvolvendo, essas faculdades vão voltando. O espírito vai pegando as suas habilidades que ele nunca vai perder, as habilidades que ele tinha, e essas habilidades as quais ele vai ter necessidade de explorar aqui nessa nova oportunidade reencarnatória. Porque pode ser que tenha habilidade, tenha faculdade que o espírito tem, que vai ficar congelada, que ele não vai precisar dela aqui, agora, nessa reencarnação. Então, isso também pode acontecer. Mas, enfim, de maneira geral, as habilidades, os conhecimentos que o espírito traz lá no seu ser, que ele não perde nunca, aqueles os quais ele vai necessitar aqui nessa reencarnação, ele vai recobrando aos poucos, à medida que o corpo físico vai amadurecendo, os órgãos físicos vão tomando a condição para que essas habilidades retornem a ele. Na outra questão aqui, não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? Ou seja, então nós estamos vendo aqui que Kardec, então, voltou para os espíritos e perguntou, olha, então o espírito só é reencarnado no momento do nascimento. Até então ele só está ligado, ele não está reencarnado. Então, nessa condição, enquanto ele está feto, pode-se considerar que ele tem alma? Os espíritos disseram assim, olha, o espírito que vai animar este corpo, ele existe fora dele. Ou seja, é um espírito que está lá no plano espiritual ainda. Ele não está encarnado, ele está ligado. Ele existe, esse espírito existe. Tanto é que ele está lá passando por aquele processo de sonolência, porque daqui a pouco ele vai reencarnar. O feto não tem, pois,
propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Ou seja, ele não tem uma alma propriamente dita, mas ele tem um espírito que está ligado a esse corpinho que está sendo gestado, né? Então, não é a alma, porque a alma é o espírito encarnado e ele ainda não encarnou, ele está somente ligado. Como se explica a vida intrauterina, perdão, né? Como é que então tem a vida? Tem a vida orgânica. Tem um cérebro que funciona, um coração que bate, que está pulsando, está fazendo com que o sangue vai circulando, né? Ele tem a parte neurológica, né? É a vida orgânica que ele tem. Então, nós vamos até ver aqui na resposta dos espíritos, que foi a seguinte: como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completa com a vida espiritual. Então, enquanto o feto está sendo gestado, ele tem uma vida animal. Ele não tem a vida espiritual ainda, porque o espírito não está encarnado. Mas a vida orgânica ele tem. Ele tem todo o processo de uma vida, que é o coração que pulsa, que é o cérebro que também pulsa, enfim, que os órgãos estão se formando, então vida ele tem. A mesma coisa, as plantas, claro, não têm espírito, mas têm vida, né? Tem uma vida orgânica. A mesma coisa acontece com o feto. Ele tem uma vida por enquanto somente orgânica, mas tem. A vida espiritual ele passa a ter no momento em que ele nasce e o espírito reencarna nele. Aí ele passa a ter uma vida orgânica e uma vida espiritual, né? Como os espíritos colocaram aqui na questão, ele passa a ser homem, ser humano, né? Homem aqui é homem, mulher, tá? Não tem a concepção aqui de gênero, né? Encarnou, se torna um ser humano completo, tem vida orgânica e tem a vida espiritual. E na questão 355, há de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são viáveis? Com que fim isso ocorre? Ou seja, a ciência sabe já, com a evolução da ciência, muitas vezes se detecta que aquele ser que está sendo gestado, com aqueles órgãos, da maneira em que eles estão sendo gestados, não haverá a possibilidade, né, daquele feto sobreviver após o nascimento, né? Então, nessa colocação, essa pergunta que Kardec está fazendo. E aí ele complementou essa pergunta: com que finalidade isso ocorre? Os espíritos responderam: olha, frequentemente isso se dá, ou seja, isso acontece frequentemente. E Deus o permite como prova, quer para os pais, quer para o espírito da criança. Deus não faz nada com inutilidade. Se isso acontece, é porque tem uma razão de ser, né? Ou vai ser para uma experiência dos pais, daqueles que estão envolvidos com essa gestação, vai ser uma experiência que eles precisam viver, ou até mesmo para o próprio espírito que está ligado, não está encarnado naquele feto, ele está ligado. Aquele espírito precisava passar por essa experiência. Então, está correto, isso acontece, né? O que a ciência diz, né, dessa condição aí dos seres, né, dos natimortos, né? Então, isso acontece, mas tem uma finalidade. Deus não faz nada, né, com que não tenha um propósito. Vai servir para os pais, para essas pessoas que estão envolvidas nesse processo, passarem por essa experiência. Por qual motivo?
Só Deus e esses espíritos que vão passar por isso é que sabem, né? Mas, enfim, tem uma finalidade divina nessa condição. É um aprendizado. Nada acontece na nossa vida que não seja para nós tirarmos algum proveito. Sempre, tudo de bom, tudo de ruim que acontece nas nossas vidas tem uma finalidade. Nós podemos tirar uma experiência. É algo que vai servir para a gente em algum momento da nossa existência. E aqui agora vamos terminar, né, chegando no finalzinho aqui, para não estender muito, a questão 356, e que ela vai se desdobrar em duas outras perguntas, né? O questionamento é o seguinte: entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espírito. Ou seja, pode acontecer que algum feto venha a ser gerado e que não tenha um espírito ligado nesse feto. Porque na questão anterior, até então, mesmo que a ciência verifique que aquele corpo que está sendo gestado não terá uma condição de sobrevivência, tem um espírito ligado nele, porque vai servir de experiência ou para esse espírito que está ligado ou para os pais. Nesse caso aqui, aí Kardec está perguntando se existe a possibilidade de ter essa gestação nesta condição, de ser um natimorto, e que não tenha um espírito ligado. Ou seja, então, se isso acontecer, né, como é que isso se dá? Aí os espíritos responderam o seguinte: alguns há cujos os corpos, perdão, eu vou ler novamente, alguns há efetivamente a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Então, pode acontecer sim. Essa mesma condição do natimorto, não ter esse feto que está sendo gerado, ele não vai ter uma condição de sobrevivência e não vai ter um espírito ligado a ele. Até porque não tem para este feto nenhum espírito que precise passar por essa experiência, tá? Então, isso também acontece. Nada tinha que se efetuar para eles, né? Os espíritos deram mais essa resposta aqui. E concluíram dizendo: tais crianças, então, só vêm em função de seus pais. Então, essa experiência, neste caso, né, de uma gestação de natimorto, a experiência é somente para os pais. Não tem esse terceiro espírito ligado aí, que seria o espírito que estaria ligado a esse corpo. Isso vai ser uma experiência somente para o pai e para a mãe desse feto que está sendo gerado. É uma experiência que eles também precisarão passar e que nós não sabemos qual o motivo, mas Deus sabe. Deus e esses espíritos que estão passando por essa experiência. E, claro, talvez eles não saibam agora o motivo, né? Porque quando a gente reencarna, a gente esquece, né, das nossas condições, porque senão a gente perde o mérito, né, nas nossas realizações. Então, é isso que acontece. Mas esses pais, ao retornarem ao plano espiritual, eles compreenderão perfeitamente o porquê eles passaram por essa experiência da gestação de um natimorto. Pode-se chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza, mesmo não tendo um espírito ligado nesse corpo que está sendo gestado nesta condição? Ele pode chegar a nascer algumas vezes, mas ele não vive. Ele pode completar a gestação, ele vai nascer, mas ele não vai sobreviver. Porque corpo nenhum, após o nascimento, sobrevive sem um espírito. Então, ele chega a nascer sim, ele vem ao mundo, mas como não tem um espírito ligado a ele, ele simplesmente morre, né? Porque não tem condições, como nós já falamos, né? Não existe a mínima possibilidade de um corpo ter a vida se não tiver um espírito ligado ou reencarnado nele.
Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Então, se toda criança que nasce e sobrevive, obrigatoriamente tem um espírito ligado a ele? É o que nós acabamos de falar. E os espíritos respondem simplesmente: que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Ou seja, não sobreviveria. Então, para que se tenha vida completa, se viva um processo da reencarnação, é obrigatório que se tenha um espírito reencarnado. Então, essas foram as questões que nós tínhamos que tratar aqui hoje. Espero ter sido didático ou ter trazido essas questões de uma forma mais fácil do entendimento pela interpretação que eu fiz aqui nesse estudo dessas questões. Muito obrigado a todos vocês pela paciência aí em me ouvir em algum momento, né? E desejo que Jesus abençoe a todos vocês que estiverem ouvindo, abençoe as suas famílias e que possamos cada vez mais estarmos preparados aí para compreender essa filosofia de vida que é o Espiritismo e que nos traz tanto conforto, que nos ajuda a compreender aí o processo da vida. Que Jesus abençoe a todos, muita paz.